Hoje a gente vai falar sobre uma condição que muitas mulheres convivem por anos e sem diagnóstico, e muitas vezes sem serem ouvidas. Endometriose não é só cólica, é impacto real na vida e muitas vezes um caminho longo e doloroso até entender o que está acontecendo. Meu primeiro convidado é ginecologista, mestre em Ciências da Saúde pela UFPE e chefe do setor de endoscopia ginecológica do Hospital das Clínicas. É vice-diretor científico da SOGOP e atua também na Câmara Técnica de Cirurgia Robótica do CREMEP, uma referência no cuidado com a saúde da mulher. Seja bem-vindo, Dr. Mauro Aguiar. Obrigado, é um prazer estar aqui. E esse convidado eu tenho o privilégio de chamar de marido e colega. Médico, radiologista, preside a Sociedade de Radiologia de Pernambuco, é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e referência em diagnóstico por imagem aqui no Lucilo Ávila. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação enorme poder estar aqui conversando entre amigos. Doutor Mauro, o que é a endometriose? Endometriose é uma condição benigna que afeta cerca de 10% de todas as mulheres e que pode ser explicada como a presença do tecido endometrial, que nada mais é do que o revestimento interno do útero, fora da cavidade uterina. Esse revestimento, ele cicla quando a mulher amadurece, regido por seus hormônios. E esse ciclo faz com que o endométrio se prepare para uma gravidez, simplificando, ele cresce e se enche de sangue para receber um bebê. E quando a paciente não engravida, isso se renova e causa o que a gente conhece como menstruação. A endometriose é quando esse mesmo tipo de tecido surge fora dessa cavidade. Mas esse tecido que surge fora da cavidade não sabe que está no lugar errado. Ele continua a ciclar. E esse processo de crescer, se encher de sangue e menstruar no lugar errado gera uma resposta no organismo da paciente que, como se ela tivesse tido uma ferida que abriu. E isso gera inflamação e cicatrização. E com o tempo isso vai se traduzir em vários sintomas que a gente vai discutir aqui sobre essa patologia. E quais são os fatores de risco? Na verdade, existe muita controvérsia e pouco conhecimento sobre a origem, o que causa realmente a endometriose. Na verdade, a etiologia da doença até hoje é um desafio. Existem inúmeras teorias que tentam explicar por que isso acontece, mas na prática nenhuma delas explica todos os casos que a gente pode enfrentar. Então, a medicina hoje ainda é muito falha no sentido de compreender como isso realmente se inicia, o que é que leva a paciente a ter endometriose. Então, teorias de que a menstruação volta pela trompa e isso gera implantes que causam a doença, teorias de que há um problema com a imunidade da paciente que faz com que esses implantes possam se desenvolver, teorias genéticas que a paciente já nasceria com esses implantes em áreas de ductos embrionários que não foram absorvidos. E todas essas teorias explicam bem alguns casos, mas não todos. E essa falta do conhecimento sobre o que realmente causa a endometriose faz a gente navegar num mar meio escuro sobre o que é que interfere na doença. Porque a endometriose pode acontecer em vários lugares, inclusive até no pulmão. Exato. Você tem a endometriose mais típica, que é na pelve, próximo aos órgãos genitais, ao útero, ao ovário, mas você tem endometriose de parede abdominal, de cicatriz umbilical, pacientes que menstruam pelo umbigo. Vocês têm endometriose descrita em cavidade torácica, no pulmão, endometriose de ducto lacrimal, em que a paciente chora lágrimas de sangue quando menstrua, endometriose cerebral, com epilepsia catamenial. Então é uma doença que não tem muitas fronteiras e é muito difícil de explicar cada uma dessas apresentações. Então, na prática, a gente desconhece sua origem e o que a gente conhece como fatores de risco são estudos assim populacionais, que muitas vezes têm suas falhas. Então, a paciente que teve muitos filhos, ela normalmente é considerada como um fator protetor. Então, a paciente que acaba tendo uma história de muitos ciclos menstruais que ela
menstrua todo mês e nunca engravidou, ela tem mais chance de Imagina. ter a doença do que aquela paciente que teve vários filhos, ou seja, momentos em que ela não menstruava. Mas isso é algo que a gente ainda não compreende bem por que acontece ou por que leva a esse aumento de fator de risco. E que tipo de dor não é normal e que precisa buscar ajuda? No cenário geral, a gente foi criado numa sociedade onde menstruar é para doer. Dói. Então, a menina que vai iniciar esse período de menstruação, ela já é ensinada em casa, na sua família, que vai doer quando Cólica é normal. menstruar, que cólica é normal, e muitas vezes isso até gera uma angústia de ser julgada como uma pessoa fraca porque está reclamando porque está doendo aquele ciclo menstrual. E isso muitas vezes é um estorvo para quem tem essa condição, porque ela acaba tendo uma dor que não é normal, mas foi dito a ela que aquilo é normal, que ela precisa lidar com isso e se ela demonstrar ou se queixar, é como se fosse um sinal de fraqueza da paciente em relação à dor. Então, o que a gente considera como dor não normal é aquela que atrapalha o dia a dia de forma objetiva. Então, aquela menina que falta à escola, aquela menina que perde rendimento numa atividade, seja de lazer, seja atividade de produtividade normal na fase escolar ou de trabalho, essa é uma condição que está errada, não deveria acontecer. Mas quando a gente entra nesse aspecto mais subjetivo de dor, que é muito subjetivo, se a paciente acredita que aquilo não era para ela sentir desse jeito, essa dor já não é normal, entende? Desde pequena, eu diria pequena, mas vamos supor que isso comece numa adolescência, né? Ela deve buscar um ginecologista ou um pediatra? Essa é uma dúvida frequente. Normalmente, o colega pediatra acaba sendo a porta de entrada da paciente muito jovem, adolescente. Mas é difícil o pediatra se sentir à vontade para conduzir a paciente com esse tipo de queixa. E usualmente ele mesmo contrarreferencia para o ginecologista. Eu acho que o médico, nessa faixa etária, que é a porta de entrada, é o pediatra, mas ele identificando que a queixa dela precisa do apoio da ginecologia, ela precisa ir para um especialista Entendi. nessa área. Então, muita gente tem medo dos exames, principalmente quando ouve falar de preparo intestinal, ou acha que vai ser muito invasivo, muito doloroso. E aí eu pergunto, doutor Fernando, quais são os principais exames para investigar endometriose hoje? Os principais exames para investigar endometriose são a ultrassonografia e a ressonância magnética da pelve. E qual a diferença entre eles? A ultrassonografia é um exame fácil, bastante disponível, e geralmente é o primeiro exame solicitado pelo ginecologista, que faz uma triagem medindo e avaliando o tamanho dos órgãos pélvicos e vendo se tem alguma coleção líquida, algum líquido acumulado ali, se tem alguma área mais espessa, se tem algum órgão mais aderido. A ressonância magnética não é um exame que depende muito de quem está realizando, é menos operador dependente que a gente chama. Na realidade, ele faz um quadro mais aberto da pelve, né, mostrando todos os órgãos pélvicos de uma forma mais estática, sem uma avaliação física junta, mas que permite que aquelas imagens fiquem guardadas para serem discutidas, reavaliadas, quiçá colocadas para ser avaliadas por uma inteligência artificial ou discutido com outro médico. Então, a ressonância permite uma avaliação mais global da pelve. E o que é o exame mapeamento de endometriose? Após essa ultrassonografia inicial ou aumentada a hipótese de ter a endometriose, a paciente faz uma ultrassonografia com preparo intestinal. O preparo intestinal se refere ao esvaziamento do conteúdo do intestino. Geralmente é feito na véspera, a paciente faz uma dieta especial e toma algumas medicações para que o intestino funcione mais ativamente antes do exame. Após esse preparo, aumenta-se bastante a acurácia, a ultrassom se torna mais facilmente detectável. As lesões de endometriose se tornam mais facilmente detectáveis, principalmente as lesões ligamentares e as lesões intestinais. E a ultrassonografia fica tão eficiente quanto a ressonância magnética. Perfeito. Doutor Mauro,
Muitas mulheres têm medo dos exames de endometriose, né? O ultrassom, que é o ultrassom pélvico, o endovaginal da mulher, já faz parte da rotina de muitas delas. Mas quando você evolui para pedir uma ressonância, é um exame que vai entrar num tubo, vai usar contraste, ou pedir um mapeamento de endometriose, vai fazer um preparo intestinal, começa a trazer já várias angústias. Como é que você faz o passo a passo? Qual o fluxo de solicitação para você evoluir nessa investigação? Qual exame está indicado em cada situação? Bom, no contexto geral da paciente de endometriose, o primeiro conceito que a gente precisa meio que desconstruir é do diagnóstico. Então, a paciente que tem um quadro de dor significativa menstrual, falta o trabalho, não consegue ter relação porque dói, essa paciente você já deve tratá-la como endometriose. Você não precisaria da confirmação de um método diagnóstico. O exame, ele é fundamental para conduzir. Então, eu tenho uma paciente que eu suspeito clinicamente que tem endometriose, mas eu preciso saber até onde vai essa endometriose, qual o grau da doença dela. Eu preciso ter uma condição de saber se a doença está progredindo com a estratégia que a gente tomou de conduta ou se a doença está estável com o tratamento. E aí, nesse aspecto, o exame de imagem é fundamental. E aí, esse exame de imagem, ele, como o doutor Fernando aqui falou, ele é muito operador dependente. Então, no caso da endometriose, eu preciso ter uma proximidade com o colega que faz o exame, para haver uma confiança mútua, porque dependendo do que sair no laudo do exame de imagem, isso pode alterar drasticamente o que eu preciso fazer com a paciente. Às vezes, isso me leva a mudar a conduta, indo para uma cirurgia ou indo para uma intervenção que envolve alguns riscos. E aí, nesse contexto, eu preciso confiar muito no exame. E aí, nesse caso, a gente acaba direcionando para exames mais específicos. Quando a gente pensa em endometriose, realmente eu estou imaginando que é endometriose e vou conduzir, eu já vou para uma ressonância bem feita, para definir até onde vão as lesões, ou um ultrassom com preparo. No caso do ultrassom geral, ele é um exame que é para queixas mais vagas. Quando eu ainda não estou pensando que a paciente tem endometriose, eu não sei o que ela, o que causa a queixa dela, aquilo me deixa em dúvida, então a porta de entrada seria ultrassom transvaginal simples ou com Doppler. Mas quando eu já penso em endometriose, eu já acabo direcionando para uma dessas duas opções. E quando a gente pensa em fazer a ressonância ou o mapeamento, a ressonância precisa ser feita com contraste, precisa também fazer preparo intestinal ou só o ultrassom de mapeamento precisa? Porque eu fico pensando, será que a mulher que quer se livrar de fazer um preparo intestinal ou tem medo de fazer ultrassom de mapeamento, será que ela se livra disso fazendo a ressonância? Ela poderia escolher esses dois métodos ou não é assim que funciona? A eficiência da ultrassonografia ou da ressonância magnética sem o preparo intestinal, ela é reduzida, tá? Todos os dois métodos têm uma redução de cerca de 10 a 20% na eficiência de diagnosticar a lesão. Isso especialmente quando estamos falando do acometimento de ligamentos, de estruturas mais finas da pelve, não órgãos maiores, e do intestino, tá? Então, quando você está falando de uma lesão ovariana, do ovário, o preparo não tem grande influência. A gente viu que a acurácia das duas formas de imagem, tanto o ultrassom quanto a ressonância magnética, em ver lesões ovarianas, que gira em torno de 90%, é muito bom e muito bom sem o preparo. O preparo hoje não tem trazido grandes problemas, tá? O preparo hoje é feito com a dieta pobre em resíduos e toma-se um laxante na véspera, tá? Que geralmente não causa grandes problemas, né? E às vezes é necessário fazer uma lavagem intestinal antes do procedimento. Mas muitas vezes, inclusive, a gente não deixa isso. Na ressonância magnética ainda tem uma questão que é preencher a vagina com gel. Isso sim é uma coisa bastante importante na ressonância magnética. Então, quando a paciente vai fazer a ressonância magnética de pelve para endometriose, o ideal é que ela tenha feito o preparo e ainda coloque esse gel vaginal. Alguns serviços ainda usam de rotina também gel retal, que não é uma coisa imprescindível, mas que aumenta a sensibilidade de algumas lesões específicas. E as pacientes referem que dói?
Não, o exame não é para doer, tá? O exame é para ser totalmente indolor. A ressonância magnética tem a questão a mais da claustrofobia, né? Algumas pacientes não aturam ficar dentro daquele O tubo. ambiente mais. Não é um tubo, tá? Não é fechado. Como é a da pelve, a estrutura que vai ser avaliada, que precisa ficar no meio daquele tubo. Então, tem paciente mais alta, por exemplo, elas ficam com o pescoço fora da máquina, tá? Então, isso aí melhora muito. Também as máquinas hoje são bem maiores, né? As máquinas que a gente tem na clínica, por exemplo, tem 70 centímetros de largura. Então, uma mulher fica com facilidade com mais de um palmo ao redor delas. Então, assim, ela não se sente apertada. A pelve, especificamente, não usa uma bobina específica como o crânio, por exemplo. O crânio, para fazer o exame de crânio, você coloca quase que uma máscara na paciente, né? Já a pelve bota um lençol. As bobinas modernas hoje que nós temos, elas funcionam como um lençol. A paciente se cobre com ela e entra nesse espaço que nem é tão apertado. E os aparelhos mais modernos de ressonância são mais rápidos? Sim, a inteligência artificial nos permitiu que, com imagens que antes eram ruidosas, eu digo que a inteligência artificial é como a TV digital, né? Então hoje não existe mais imagem chiada, né? Então ela consegue pegar uma imagem que antes era ruidosa, chiada, e fazer com que abaixar o ruído e aumentar o sinal. Então ela baixando o ruído e aumentando o sinal, eu consigo uma imagem que antes era feita com 1 minuto e que não era diagnóstica, ela se tornar diagnóstica e bastante boa. Então, a ressonância de pele, para você ter uma ideia, antes da inteligência artificial, era um exame que demorava 35 ou 40 minutos. Hoje a gente consegue fazer em menos de 20 minutos. Então, a nossa rotina é 15 minutos. Então, é um Então, exame, até para uma paciente que tem fobia, muitas vezes ela às consegue vezes, fazer, a paciente porque é hoje em muito dia mais rápido. também com as máquinas modernas que eu disse que são maiores, que tem inteligência artificial, as máquinas são mais silenciosas, inclusive durante a realização do exame, muitas vezes ela consegue até escutar música, se comunicar com quem está do lado de fora, então isso reduz bastante a necessidade de uma sedação, que era uma coisa que a gente tinha essa restrição. A É, ultrassonografia ainda tem uma grande vantagem, né? Que toda a ultrassonografia, principalmente a ultrassonografia pélvica, ela funciona também como um exame físico. Então, aquele aparelho que é o transdutor endovaginal, ou até o transdutor abdominal, você comprime e a paciente diz que ela está com algum sintoma ali. É esse local que dói, é esse local que eu sinto dor. Tudo. Então, você consegue chamar a atenção, sensibilizar ainda mais o exame. E consegue também fazer manobras. Às vezes a gente vê o ovário junto do útero ali, na ressonância a gente questiona, será que está aderido, será que não está? Mas no ultrassom a gente consegue apertar com o aparelho e ver se ele está realmente aderido ou se ele está se movendo. Então, assim, a uhum. ultrassonografia, a questão dela ser operador dependente, sendo um bom operador e tendo uma boa relação com o paciente e com o médico, isso é uma vantagem, não é uma desvantagem. É muito dinâmico, né? Doutor Mauro, o que é que o senhor mais escuta no consultório quando solicita esses exames? Aí é um contexto que mexe muito com o individual da paciente. Quando a gente solicita esse tipo de exame e, enfim, expõe a possibilidade de ter endometriose, em particular quando a endometriose invade outros órgãos, endometriose intestinal, endometriose vesical, enfim. Isso mexe um pouco com a paciente e ela fica meio angustiada, com medo mesmo de realizar o exame. E algumas dessas pacientes, elas acabam tendo uma história de já ter investigado e nunca ter encontrado, e isso vai deixando ela mais insegura de qual seria o caminho ideal para realmente resolver ou desvendar o porquê daquela dor toda que afligiu ela há muito tempo. Então, quando a gente vai solicitar esse tipo de exame, muitas vezes a gente tem que desconstruir esse cenário de perda de credibilidade, tanto nas condutas prévias quanto na capacidade do exame de De detectar. realmente detectar e definir. E aí, nesse contexto, mais uma vez, ter proximidade entre a equipe que está conduzindo a paciente e a equipe que vai fazer o exame de imagem, para já dizer, ó, você vai ser acolhida, esse é um exame que você pode confiar, e a partir disso é que vai ser montada toda a sua estratégia de manejo. E normalmente, quando ela entende isso, ela aceita fazer o exame, independente de preparo, independente do que ela tiver que se adequar, porque é uma doença que vai martirizando ela ao longo do tempo, e ter a possibilidade de ser bem conduzida faz com que ela aceite muito melhor o exame. E como o Fernando falou, dependendo de quem vai fazer o exame,
isso acaba não sendo uma experiência muito difícil ou ruim para Uhum. ela. Para nós radiologistas ter um preparo de um médico solicitante com todo esse envolvimento e explicação prévia do exame ajuda muito, né. Era muito bom que fosse sempre assim. Mas, Fernando, quando a mulher, nunca teve relação sexual, qual a opção que tem para fazer o diagnóstico? Faz o mapeamento de endometriose por via pélvica? Tem que fazer ressonância? O que é que é feito nesse contexto? A questão da ausência da possibilidade de fazer o exame por via vaginal, né, que é a questão que está sendo colocada agora, ela faz com que a gente tente realizar o exame por outras vias. Então, hoje em dia, a gente tem ultrassom abdominal muito melhor do que a gente tinha no passado. A desvantagem é que precisa encher a bexiga bem, mas principalmente nessas pacientes adolescentes, a gente consegue uma imagem bem boa e satisfatória, tá? Tem uma acurácia reduzida, obviamente, e às vezes, para se tirar a dúvida, pode ser oferecida, e para a paciente que aceita, utilizar a via transretal ou transperineal. Quando a lesão é mais baixa, a gente pode fazer por via transperineal. Quando a lesão intestinal retrouterina, pode ser feito também por via transretal. Outra coisa, obviamente, que isso não atrapalha em nada a ressonância. A única coisa que a gente vai fazer na ressonância é não usar aquela distensão vaginal. O gel O vaginal. gel vaginal Certo. não vai ser oferecido à paciente. A ressonância magnética da pelve, cada vez mais a gente faz nas pacientes mais jovens. Então, hoje é uma rotina nossa fazer pacientes, né, até nas primeiras menstruações, que estão com essas cólicas, que estão inviabilizando a rotina normal dela, fazer ressonância magnética de pelve. É uma coisa que também foi falado aqui, é muito importante se ter a noção disso, é que precisa realmente de um especialista clínico e o cirurgião, um ginecologista que tenha costume em endometriose e que saiba que a ausência de um achado de imagem não exclui endometriose, tá? A gente sabe que principalmente nessa fase inicial é muito comum a paciente ter imagem normal. Então faz ressonância normal, ultrassom normal, ultrassom. Então assim, tem que ter muito cuidado também, que às vezes a pessoa quer descrever, pesar a mão e sai descrevendo endometriose em ligamento, ligamento espessado, e na realidade aquilo é normal, né? A paciente, na realidade, ela tem a endometriose clínica, talvez uma endometriose superficial, peritoneal, que está causando toda aquela dor, e isso é uma coisa que chama bastante atenção para mim, tá? E nesses anos todos que eu faço exame de endometriose, é que muitas vezes existe uma dissociação entre os achados de imagem e a clínica da paciente. Tem paciente que tem muita clínica e tem um foquinho irrisório ali que quase que a gente não valoriza. Exato. Do mesmo jeito, tem paciente que tem uma praticamente assintomática, a gente vai fazer o exame e está lá, tudo Cheio tomado de de lesão. endometriose. Exato. Então, assim, os achados de imagem têm muita relação com a infertilidade. Então, essa paciente realmente que tem essa endometriose mais vasta é a paciente que tem problema de fertilidade. E a paciente que tem essa dor, às vezes é uma dor que você procura. O doutor Lucilo até fazia enema opaco e procurava intestino e botava a paciente de cabeça para baixo, tórax, para procurar uma lesão de endometriose, e às vezes era coisa realmente milimétrica e causava um grande transtorno. Bom, a gente vê que muitas mulheres chegam já cansadas de uma jornada de dor e de não serem levadas a sério ou não conseguirem fechar um diagnóstico correto. E, ao mesmo tempo, temos aí o questionamento de como tratar. Endometriose tem cura? Endometriose tem cura é uma pergunta difícil de responder, mas se a gente entende que a gente não sabe a causa da endometriose, por mais que a gente queira oferecer um tratamento de cura, eu tirei todas as lesões, eu não tirei a causa. Então, na prática, até a gente realmente definir com medicina o que causa essa doença, tudo que você vai oferecer para ela não tira essa causa. Então, curar a endometriose não é o objetivo do manejar a doente com endometriose. Nosso objetivo, quando propor um tratamento para endometriose, é entregar a ela uma vida normal. Você tem endometriose, mas você vai ter uma vida igual a de quem não tem. Então, você vai conseguir ter os filhos que quiser ter. Você vai poder ter uma vida sem limitações por sofrimento, por dor. Esse é o objetivo. E aí entra um cenário em que as opções de tratar essa paciente vão se tornando muito amplas e muito heterogêneas. Então eu posso ter caminhos bem diferentes para lidar, às vezes, com a mesma doença, e esses caminhos
serem justificados pela fase da vida ou objetivo daquela mulher. Vou lhe dar um exemplo simples. Nem sempre é cirúrgico. Nem sempre é cirúrgico. A cirurgia seria a exceção. Na prática, imagina que eu tenho uma paciente com endometriose com uma lesão de 2 centímetros no ovário, mas ela tem 12 anos e chegou no consultório. Eu vou tratar essa paciente diferente de uma mulher de 22 anos que quer engravidar e tem a mesma lesão de ovário. E já vou tratar totalmente diferente numa mulher de 45 que teve 3 filhos, não quer mais filhos e tem a mesma lesão de ovário. Então, o que define o que vai ser feito com a paciente não é a lesão, mas sim a estratégia que você vai tomar para ela de acordo com o momento de vida dela. E quando a gente fala em cirurgia para endometriose, aí vai um alerta. A gente sempre tem que pensar nessa paciente olhando a vida dela como um todo e não o momento que ela está lá no consultório apenas. Porque quem está com dor cansa de sentir dor. O copo transborda e aí ela não aguenta mais, ela quer ficar livre da dor. Então ela chega no consultório muitas vezes querendo se operar. Mas se você conversar com ela com calma, talvez o melhor momento de operar ela não seja agora. Seja quando ela queira ter seu filho, porque você já vai limpar a doença para tirar a dor e ela vai ter um benefício para uma tentativa de engravidar. Se ela vai operar agora e vai tentar ter filhos daqui a 5 anos, talvez o operar agora não seja o melhor. Um outro cenário é talvez conseguir ter seus filhos sem se operar, o que é possível, com diversas condutas diferentes, e deixar para esse momento da cirurgia ser quando ela já não queira mais filhos, onde você vai imprimir uma radicalidade na cirurgia, você vai poder ser muito mais agressivo com a doença do que se você tivesse operado ela em outra fase da vida. Se você não presta atenção nisso, a chance de você repetir cirurgias ao longo da vida dessa paciente é maior. E isso em endometriose é algo sempre ruim. Se você sente dor, isso não é normal. E você não precisa conviver com isso em silêncio. Buscar ajuda é o primeiro passo. E hoje a gente tem muito mais recurso para diagnosticar e tratar corretamente. Doutor Fernando, deixa uma mensagem final para o nosso podcast. Bem, as pacientes, eu diria que a dor incapacitante, a dor que está mudando o seu estilo de vida não é normal, então procure ajuda. A endometriose, se deixada correr solta, ela pode gerar danos que são pouco reversíveis ou de difícil reversibilidade. Então, o diagnóstico precoce, como em todas as doenças, é a chave para um tratamento menos agressivo e a chave para uma eficiência maior do tratamento, mantendo a sua fertilidade e tornando a sua vida mais normal possível. Bom, em relação ao recado final para a paciente, para mim, satisfação falar sobre endometriose. Eu acho que quanto mais a gente tiver informação sobre a doença, mais a gente consegue modificar cenários difíceis que ela traz e dizer que quem tem essa condição, por mais difícil que seja, por mais angustiante que seja seu sofrimento, por mais incompreendida que você seja nos cenários em que você viva, você tem caminhos para ter uma vida normal, tem caminhos para ter uma vida melhor. Busque ajuda, que você pode conseguir ter uma vida normal, independente da gravidade ou do cenário que a endometriose lhe imponha. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Até a próxima.